Bom dia, oitavos anos. A nossa aula de hoje é uma revisão, um reforço da aula 2954 de ontem, ok? Não, é de segunda. Bom dia, oitavos anos. A nossa aula de hoje é um complemento da aula 2954 de segunda-feira. Eu trouxe alguns exercícios aqui para nós olharmos mais de perto as regrinhas da concordância verbal, porque elas geram dúvidas mesmo. Então eu trouxe aqui: a boiada atravessava o rio. Nós temos uma regrinha lá que aprendemos na segunda-feira, que o substantivo coletivo leva o verbo a concordar com o núcleo dele. Boiada, embora passe a ideia de coletividade, está no singular. Então, o verbo atravessa vai concordar com o núcleo do sujeito simples boiada, que é coletivo, mas que pede o verbo no singular, ok? Minas Gerais, lançou um projeto. Então, lançou está no singular porque, embora o nome esteja no plural, ele não vem antecedido de artigo, certo? Então, o verbo se força a ficar no singular. Minas Gerais lançou. Se fosse as Minas Gerais, aí seria lançaram. Verbo no singular, porque não tem artigo aqui antecedendo o substantivo no plural, ok? Terceira regrinha: foste tu que pagaste. O pronome relativo que pede o verbo concordando com o antecessor do pronome que. Tu pagaste, certo? Diferentemente do pronome relativo quem. O pronome relativo quem te dá duas opções. Ele é um pronome exclusivamente da terceira pessoa, ok? Ele é exclusivamente da terceira pessoa. Então, ou você concorda o verbo na terceira pessoa, ou também tem a opção de concordar com o pronome antecessor nós. Aqui eu trouxe combinando com o pronome da terceira pessoa. Fomos nós quem pagou. Continuando, pessoal. Aqui eu trouxe para vocês o trabalho do sujeito com percentagem, certo? 25% do eleitorado não compareceu ou não compareceram às urnas. Aqui a regrinha de concordância te dá duas opções. Ou você concorda o verbo com eleitorado, certo? Ou concorda o verbo com o numeral, 25%. Então, você tem essas duas opções aqui. 25%, tá? Compareceram, ou 25% do eleitorado não compareceu, certo? A sexta regrinha: uma porção de alunos. Aqui também. Chamamos esse de alunos e esse do eleitorado como especificadores, que são expressões que colocam depois de números quantitativos. Então, veja bem, uma porção de alunos faltou, certo? Concordando com porção, ou faltaram, concordando com alunos. Então, a regrinha aqui dessas expressões quantitativas te dá essa escolha, tá? Quando aparecer especificado, concorda com um ou com outro. Por exemplo, também, pessoal, com a expressão menos de 5 atores participam do espetáculo. Então, numeral seguido de substantivo, sabem, leva o verbo a combinar com o substantivo. Então, a expressão menos de 5 atores
participam, verbo concordando com o substantivo, ok? A nossa tarefinha dessa aula, pessoal, de concordância verbal, eu preparei as atividades para vocês porque no livro não tinha mais atividades referente a essa primeira parte, ok? Então, vocês vão completar os espaços aqui que eu deixei, certo? Com a forma verbal adequada, certo? Então, as boiadas, aqui vocês vão aplicar o verbo atravessar, 2 grandes rios. Campinas, aqui o verbo ser, um rico município paulista. Alternativa C. As Minas Gerais, o verbo possuir, excelentes escritores. 80%, né, aqui verbo entender, perfeitamente o assunto. A maior parte dos pesquisadores, aqui o verbo precisar, de mais verbas. Aí vocês vão colocar o verbo precisar aqui na forma correta, singular ou plural. Mais de um tenista, aí o verbo representar. Representar. Eu me esqueci aqui, certo? Então, mais de um tenista, aí vocês vão colocar o verbo aqui no singular e no plural. No plural. O Brasil nas Olimpíadas. Fui eu quem? Verbo pagar, certo? Aí vocês vão colocar o verbo pagar aqui adequadamente, a conta, certo? Então, o que vocês vão fazer, por favor? Vocês vão copiar essa atividade no caderninho de vocês, vão responder. Depois de copiada a atividade, vocês tiram foto e mandam para a plataforma Pontue, certo? Para a plataforma. Depois da nossa aula, amanhã, eu vou fotografar no nosso grupo esses espelhos aqui para ficar mais fácil para vocês copiarem no caderno, ok? Então, vamos lá, reforçando. Depois de copiado, respondido no caderninho de vocês, por gentileza, postem na plataforma até dia 15/5, certo? Período da manhã. Uma imagem nítida e vertical, ok? Oitavos, muito obrigada, viu? Tchau, tchau!